Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falarmos aí sobre mais uma igreja ali das 7 igrejas da Ásia que nós temos ali no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, quando esteve ali preso, né, no seu exílio ali, no seu cativeiro. E hoje a gente vai falar sobre a segunda igreja localizada ali naquela região, né, a igreja de Esmirna, né, que de acordo com os estudos etimológicos sobre essa cidade e o significado da palavra, né, Esmirna, ou Esmirner, como alguns a chamavam, em grego significa uma especiaria, que em língua portuguesa se traduz como mirra, né? A Esmirna é uma cidade do sudoeste, ali a sua localização sudoeste da Turquia, situada ali na região do Egeu, do Mar Egeu, entre a Turquia e a Grécia, né? É a capital da área metropolitana ali daquele país, daquela nação, né? E da província homônima. Em 2012, o censo de 2012, a população da área metropolitana era de 3.366.947 habitantes, o que faz dela a terceira maior cidade da Turquia, ele perdendo apenas para Istambul e a cidade de Ankara. No mesmo ano, o distrito de Izmir, em 2012, tá? Propriamente dito, tinha 76.598 habitantes, dos quais 59.214 habitantes no que é considerado o centro urbano de toda aquela região. A altitude média ali gira em torno de 30 metros, né, do seu relevo, ali, então, ou seja, um relevo moderado, uma altitude moderada. Agora vamos ao texto bíblico, lá em Apocalipse, capítulo 2, ali do versículo 8 até o versículo de número 11. Vamos ver o que a palavra, as escrituras falam a respeito dessa cidade, dessa igreja localizada nessa cidade, que João escreveu para lá, ali amando, a pedido ali de Jesus Cristo, dando a ele essa missão, né? E vamos lá, 2, 8 ao 11, em Apocalipse. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, conheço as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, já fica aí com essa frase, não receberá o dano da segunda morte, que a gente vai voltar nisso aí mais para frente um pouquinho. Vamos falar um pouco aí sobre algumas características daquela cidade. A cidade de Esmirna de 5.000 anos, né? Ela já existia desde 5.000 anos atrás, é uma das cidades mais antigas ali da bacia do Mediterrâneo. A conquista da cidade pelos lídios por volta do ano 600 a.C., trouxe fim àquele período, né, aquele período áureo da cidade de Esmirna, e ela permaneceu como pouco mais que uma aldeia, uma simples aldeia da Lídia, e depois caiu ali sob o domínio do Império Persa. No primeiro milênio antes de Cristo, Esmirna era uma das cidades mais importantes da Federação Jônica, né? Acredita-se que Homero lá residiu durante este período. Homero é aquele camarada que escreveu lá aquele famoso livro, a Ilíada de Homero. Dizem que lá ele viveu. Olha que interessante. A cidade ficou conhecida também como um dos portos mais importantes do mundo entre os séculos 7 e o século 9 depois de Cristo, né? A cidade de Esmirna hoje é conhecida por ser uma das cidades mais cosmopolitas do mundo.
Atualmente, Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia e ela é apelidada, ela é chamada carinhosamente, devido a essa sua importância, como a Pérola do Egeu. Tá? Ela é também considerada a cidade mais ocidentalizada da Turquia quanto a valores, ideologia, estilo de vida, né? E papel de gênero. Né? E ali, voltando à palavra, voltando às escrituras, lá em Apocalipse, que a gente leu aqui, ali temos alguns problemas que a igreja localizada ali em Esmirna iria enfrentar, apontada ali por Jesus. A sua pobreza, a perseguição e a tribulação. Tá? Pontos positivos ali notificados ali por João em relação à carta à igreja em Esmirna são os seguintes, vamos lá. A fidelidade em meio à tribulação e à pobreza era uma característica daquela igreja. Fidelidade em meio à tribulação e à pobreza. Pobre, mas rica da graça de Deus. Né? Então esse era aí o ponto crucial positivo ali daquela igreja em Esmirna. É uma ordem específica, explícita ali de Jesus Cristo para aqueles irmãos ali em Esmirna, não temer o sofrimento. É uma das ordens, não temas o sofrimento e sejam fiéis até a morte. Né? E a consequência disso, de não temer e ser fiel, quais são as consequências? Duas principais que nós podemos identificar ali no texto sagrado. É que eles receberiam do próprio Deus a coroa da vida. Olha só que interessante. E outra, eles teriam liberdade do dano da segunda morte. Segunda morte. Seriam livres, estariam libertos do dano da segunda morte. E aí eu faço a pergunta aqui para mim e para vocês. É possível morrer duas vezes? Existe essa possibilidade de morrermos duas vezes? Vamos ver? Aqui à luz da Bíblia. No Apocalipse de Jesus, encontramos diversas citações à segunda morte. Né? A exemplo da carta à igreja em Esmirna. E nós temos aqui uma referência importante em relação a esta comprovação, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo número 2 e no versículo 11. Leiamos então. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Vou repetir o finalzinho. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, 11. Respondendo então a pergunta, é possível? Sim, é possível morrer duas vezes. Viu? Que negócio sério. Muita gente não leva isso em consideração, nem acredita nisso. Não é verdade? Mas olha, lá em Apocalipse 21, o penúltimo capítulo do livro, né? Apocalipse vai até 22, no capítulo 21, versículo 8, está registrado assim sobre a segunda morte. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Viram? Existe a possibilidade da segunda morte para aquele que não for fiel até ao fim, aquele que não permanecer ali, ó, fiel a Cristo até o fim. É isso que está registrado aqui, endereçado à igreja em Esmirna, a segunda igreja do Apocalipse. Qual é a lição aprendida nessa carta, então, para nós encerrarmos? A lição aprendida são pelo menos três. Não ter medo dos sofrimentos e nem das tribulações. Não é isso que está sendo recomendado ali? Enfrentarmos
sofrimentos e tribulações. Segundo, permanecer fiel ao Senhor até o fim. Bem explícito isso ali. Permanecer fiel até o fim. Mais um ponto. Os fiéis não receberão o dano da segunda morte, como já lemos aqui em mais de um versículo nesse vídeo. Não receberemos o dano da segunda morte. Não temamos aquilo que pode matar a carne, mas sim tenhamos temor e tremor pelo que pode matar a alma. Essa é a grande lição aqui a igreja, essa carta endereçada à igreja em Esmirna, a segunda igreja, a segunda carta ali das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, ali do livro de Apocalipse, escrita pelo apóstolo João lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso. Não temamos aquilo que pode matar a carne, mas sim aquilo que pode matar a alma. Nós viemos a ficar com esta palavra, com este ensino, com este exemplo, não é isso? Com essas recomendações, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós neste período aí que nós estamos em quarentena, não é isso? Hoje, dia 12 de maio de 2020. Que o Senhor Jesus possa ter misericórdia da sua igreja e de todos nós. É isso que nós venhamos ficar com essa palavra para a nossa meditação hoje e sempre. Não é isso? E sejamos ali agraciados pelo Senhor da liberdade, do livramento do dano da segunda morte, que é eterna. Amém?